Alô galera, aquele abraço, chegando para darmos um giro pelo Brasil, porque teve Cariocão, teve Paulistão, teve Gauchão, teve Campeonato Pernambucano, teve vitórias de Corinthians e Sport, teve também empates de Flamengo e também do Juventude e a derrota do Guarani que pegou o Coringão e acabou perdendo de virada no Paulistão 2023. A partir de agora, um balanço da rodada nos estaduais, nesse começo de rodada desta terça-feira. Antes, uma dica da KTO. Fiz uma fezinha para os jogos dos campeonatos paranaense e catarinense, jogos desta quarta-feira, na tela para você ali. Apostei no Paranaense. Atlético contra a equipe do Foz, vitória do Atlético. Maringá e Coritiba, vitória do Coxa, do Coritiba. Aí no Paranaense coloquei 2 empates, para Ercílio Luz e Avaí, para Figueirense e Chapecoense, certo? Então, vitórias de Atlético, Coritiba e empates aí dos 2 jogos do Catarinense. Esta combinada está dando aí uma odd de R$ 21,58. Fiz minha fezinha, faça você também. Entra no site da KTO, é kto.com, vai lá, te inscreve, faz teu primeiro depósito e usa, ao fazer o primeiro depósito, o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Vamos lá então, começando com o Paulistão, que teve o Corinthians de virada batendo por 2-1 o Guarani, abertura de mais uma rodada do Paulistão. Roger Guedes e Fábio Santos marcaram os gols do Corinthians. Coringão, que é líder do seu grupo, grupo C, com 7 pontos na tabela. O Guarani está no grupo B, que tem o São Paulo como líder, vai jogar na rodada ainda. O Guarani é segundo colocado com 4 pontos. Lembrando que o Guarani volta a jogar no sábado contra o Botafogo em Ribeirão Preto e o Coringão tem o clássico contra o São Paulo no domingo. Então, é Botafogo e Guarani, São Paulo e Corinthians. Paulistão, como é que é, pessoal? São 16 equipes divididas em 4 grupos com 4 times em cada chave. São 12 rodadas na fase classificatória. As equipes de um grupo enfrentam as demais equipes dos outros grupos. Por exemplo, aqui, ó, grupo A. Tem Botafogo, Santos, Bragantino e Inter de Limeira. Faltou Limeira aqui, ó, Inter de Limeira. Esses 4 times aqui enfrentam nas 12 rodadas os times dos grupos B, C e D. E assim sucessivamente. Ao final das 12 rodadas, os 2 primeiros de cada grupo passam para as quartas de final. Hoje estariam passando, por exemplo, no grupo A, Botafogo e Santos. No grupo B, São Paulo e Guarani. No grupo C, Corinthians e São Bento. No grupo D, Santo André e também o São Bernardo. Entenderam? Então são 12 rodadas, ao final das 12 rodadas, os 2 primeiros de cada grupo passam para as quartas de final. E os 2 últimos, na classificação geral, serão rebaixados para a Série A2 do Paulistão. Vamos para o Rio. No Rio, a primeira rodada, que esqueci da rodada do Paulistão, que vai ter nessa quarta-feira Bragantino e Ferroviária, Ituano e Palmeiras, Santo André e Botafogo, Santos e Água Santa. Na quinta tem São Bento e Inter de Limeira, Mirassol e São Bernardo, São Paulo e Portuguesa. Agora sim, vamos pro Carioca. O Flamengo abriu a rodada empatando com o Bangu em 1-1. Flamengo, que é líder do Cariocão, tem 11 pontos, é a Taça Guanabara nesse momento. Primeira fase do Cariocão, Taça Guanabara. Flamengo líder com 11 e o Bangu é terceiro colocado com 8 pontos na tabela. O Flamengo que teve o retorno de Rodrigo Caio, do zagueiro Rodrigo Caio, fora das atividades desde julho do ano passado, quando sofreu uma lesão no joelho, passou por cirurgia e acabou retornando no jogo dessa terça-feira contra o Bangu, empate em 1-1. Flamengo que joga no sábado agora contra o Palmeiras, na decisão da Supercopa do Brasil. Lembrando que o time que entrou em campo nesta terça-feira, uma gurizada do Flamengo, aliás, o Lohan marcou um golaço para a equipe do Flamengo aí, o garoto Lohan. Cariocão, pessoal. Primeira fase é a Taça Guanabara, vale título, vale caneco. Depois de 11 rodadas, são 12 times. Depois das 11 rodadas da fase classificatória, o primeiro colocado, hoje seria o Flamengo, é o campeão da Taça Guanabara. Muito bem. Primeiro, segundo, terceiro e quarto colocados vão disputar as semifinais do Campeonato Carioca. Aí teríamos o primeiro contra o quarto colocado, hoje, Flamengo contra o Volta Redonda, Fluminense contra Bangu, segundo contra o terceiro, ok? Do quinto ao oitavo, vão disputar a Copa Rio, a Taça Rio. Aí o Audax pegaria hoje a Portuguesa, o Botafogo contra o Resende nas semifinais. E o último colocado, que hoje é o Nova Iguaçu, estaria caindo para a Série B do Campeonato Carioca. Entenderam? Esse é o regulamento do Cariocão, que vai ter ainda nessa semana. Na quarta-feira, Audax Rio contra o Nova Iguaçu, Volta Redonda contra Resende e Portuguesa contra o Vasco. E na quinta-feira jogam
Botafogo e Madureira, Fluminense e também Boa Vista. Vamos subir um pouco a geografia brasileira? Campeonato Pernambucano teve Sport hoje goleando Belo Jardim por 6-1, velho. 6-1, Belo Jardim é a lanterna. O líder contra o lanterna. Líder 6, Sport 6, lanterna Belo Jardim, apenas 1. O Sport é líder no Pernambucano, nessa fase classificatória, com 10 pontos na tabela. O Sport, que vem de 3 vitórias seguidas, bateu o Petrolina por 2-0, venceu o Salgueiro por 2-1 e nesta terça-feira goleou o Belo Jardim por 6-1, são 3 vitórias seguidas. Lembra que na próxima rodada, próximo sábado, tem Sport Recife contra Retrô. Aí, ó, por enquanto o líder contra o vice-líder. O Campeonato Pernambucano é assim, pessoal. Fase classificatória, com 13 equipes, são 13 rodadas. Sempre uma equipe folga por rodada. Número ímpar de equipes, então, consequentemente, um time folga por rodada. 13 rodadas. Ao final das 13 rodadas, o primeiro e o segundo colocados vão direto para a fase semifinal do Pernambucano. Do terceiro ao sexto, vão disputar uma fase intermediária de quartas de final. Hoje teríamos, por exemplo, Sport e Retrô classificados para as semifinais. Aí, aquele mata-mata inicial ali, o Náutico contra o Salgueiro, o Afogados contra o Porto. E os 4 últimos hoje, Maguari, Petrolina, Caruaru e Belo Jardim, caindo para a Série A2, para a segunda divisão do futebol pernambucano. A rodada vai ter ainda, nesta quarta-feira, Porto e Afogados, Retrô e Náutico. Na quinta-feira jogam Maguari e Petrolina, Santa Cruz e Caruaru. Nesta terça, o Sport goleou o Belo Jardim por 6-1 e o Ibis, o pior time do mundo, empatou em casa com o Salgueiro em 0-0. Vamos pro Gauchão, pessoal. Gauchão teve um jogo abrindo a segunda rodada nessa terça-feira. O Juventude em casa empatou com o São Luís em 1-1. Juventude que havia empatado com o Inter no Beira-Rio em 2-2 na abertura do Gauchão. Jogou em casa. O time do Celso Rotti vencia no Jacone em Caxias do Sul por 1-0 São Luís. E a 45 do segundo tempo, São Luís chegou ao gol de empate. O Maurício marcou o gol do São Luís. Juventude 1, São Luís também 1. O Gauchão é o seguinte, pessoal. Na fase classificatória, as 12 equipes jogam em turno único, todas contra todas. São 11 rodadas. Ao final das 11 rodadas no Gauchão, as 4 primeiras equipes avançam para as semifinais. Hoje teremos, por exemplo, o Grêmio contra o Juventude, uma semifinal, a outra o São José contra o Brasil de Pelotas. Certo? E ao final dessas 11 rodadas, os 2 últimos vão cair para a Série B do Gauchão. Hoje estariam caindo o Esportivo e também o Aimoré de São Leopoldo. Juventude 1, São Luís também 1. Juventude volta a jogar na segunda-feira da semana que vem contra o Novo Hamburgo, em Novo Hamburgo. E o São Luís pega o Inter no sábado no Beira-Rio. Aliás, a rodada vai ter ainda nesta quarta-feira em Santa Cruz do Sul, Avenida e Inter. Na Arena, o Grêmio contra o Brasil de Pelotas. Na quinta-feira tem Ipiranga e Novo Hamburgo, São José e Caxias, tem também Aimoré e Esportivo. São jogos que fecham esta segunda rodada do Gauchão. Portanto, uma terça-feira com abertura de Paulistão, de Cariocão, de Gauchão, também de Campeonato Pernambucano. Confirmando aí, Corinthians e Sport venceram, Flamengo e Juventude empataram e o Guarani, que pegou o Coringão, acabou perdendo seu jogo nessa abertura do Paulistão 2023, na sua quarta rodada do Paulistão aí, que teve o Coringão contra a equipe do Guarani. Isso aí, pessoal. Forte abraço. Fui!